Tu ordenastes os teus preceitos para que os cumpramos à risca. Quem dera os meus passos fossem firmes para que eu observe os seus decretos. É isso que está escrito lá no Salmo 119, os versos 4 e 5. Como falamos semana passada, o Salmo 119 se dedica a expor e aplicar a importância da palavra do nosso Deus. Ele chama a palavra de Deus de mandamentos, de decretos e vários outros sinônimos para se referir àquilo que nós chamamos hoje de Bíblia. Essa aplicação que nós encontramos aqui nos versículos 4 e 5, ela é muito interessante e ela possui alguns aprendizados que nós podemos reter. Eu gostaria de olhar para esses dois versos e retirar desses dois versos 3 aprendizados que podemos ter com relação à palavra de Deus. Em primeiro lugar, esses versos, na realidade o versículo 4, nos ensina que a palavra de Deus foi escrita para ser cumprida. A palavra de Deus ela nos foi dada, Homens da parte de Deus foram movidos pelo Espírito Santo de Deus para registrar aquilo que hoje nós seguramos em nossas mãos, a palavra de Deus, mas não simplesmente por qualquer motivo, não simplesmente para ser uma grande literatura, mas sim para que ela seja cumprida. Esse é um aprendizado que nós temos da palavra, nesse próprio texto aqui. A palavra de Deus, ela nos foi dada, ela foi registrada para ser cumprida. Os preceitos de Deus, eles chegaram até nós, não foi por qualquer motivo, não é por qualquer razão que a palavra de Deus ela foi registrada, de forma escrita, mas sim para que ela fosse seguida. Esse é um aprendizado. Um outro aprendizado que nós podemos ter a partir desse texto é de que nós, naturalmente, não seguimos a palavra de Deus. Naturalmente, eu e você temos dificuldade em caminhar na palavra de Deus. Por isso que o versículo 5 começa dizendo: quem dera os meus passos fossem firmes, ou fossem firmes os meus passos. Porque nós naturalmente não temos os passos firmes. Naturalmente nós não conseguimos caminhar na linha reta da palavra de Deus. Por mais que a Bíblia tenha como propósito de ser escrita, ser seguida, entre muitas outras coisas que nós podemos aprender e dizer que é o propósito da Escritura, da sua história, de toda a revelação de Deus ali. Mas por mais que a Bíblia, então, nos foi dada, está ali registrada para ser cumprida, nós naturalmente não a cumprimos. Nós naturalmente não temos os passos firmes para caminhar na palavra de Deus. Esse é o nosso estado natural, esse eu diria que seria o nosso desejo inerente, um desejo que faz parte de nós. Naturalmente, nós não conseguimos cumprir todo o preceito de Deus que está na Escritura. Por mais que às vezes, sem sequer algumas pessoas saberem da palavra, elas já têm alguns princípios que coincidem com os da palavra de Deus. Não existe uma pessoa que consiga cumprir com toda a palavra, com todo o mandamento de Deus. Porque naturalmente nós não conseguimos cumprir essa lei à risca. Mas um terceiro ensino que nós podemos tirar daqui, um terceiro aprendizado, é que então nós temos que nos esforçar para conseguirmos cumprir ao máximo os preceitos de Deus na Escritura. Isso demanda de nós esforço. Quando nós olhamos para um primeiro aprendizado de que a Bíblia foi feita, foi escrita e nos foi dada para ser seguida, e também olhamos para um outro fato de que nós naturalmente não seguimos a palavra de Deus, nós então chegamos a uma terceira lição, um terceiro aprendizado, que nós precisamos nos esforçar, desejar seguir a palavra de Deus. Esse precisa ser o nosso desejo e essa precisa ser a tarefa em que nós mais gastamos o nosso esforço em seguir os preceitos de Deus.
E muitas vezes nós tratamos a palavra de Deus como um livro sagrado, mas que nos dá uma simples graça por lê-lo e não por praticá-lo, né? Quando lemos a palavra de Deus, nós experimentamos paz em nosso coração, isso é verdade. Nós conseguimos obter graça ao lermos a palavra de Deus. Só que eu acredito que é um erro nós pensarmos que Deus vai nos abençoar só por lermos e não por praticarmos as Escrituras, né? Que Deus vai nos abençoar e nos recompensar pelo simples fato de termos uma leitura mecânica da palavra de Deus. Eu não acredito que Deus faça isso. Eu acredito que Deus ele pode nos abençoar por sua graça comum, né? Porque Ele é um Deus misericordioso e amoroso, né? Mas eu acredito que nós só somos edificados pela palavra de Deus quando nós a colocamos em prática. Quando nós conseguimos entender os preceitos dela. E entender quais são os reflexos dos ensinamentos da Escritura na nossa vida diária. Significa que nós não podemos simplesmente nos sentar de manhã ou à noite, em qualquer momento, olhar para a Bíblia e lê-la de maneira mecânica, ou lê-la como se ela fosse um simples livro qualquer, ou algum romance que lemos por aí, né? Nós não podemos simplesmente nos sentar e pensar que a palavra de Deus é um livro qualquer, né? Um livro que nós podemos ler de maneira mecânica que não muda a nossa vida. Nós precisamos tratar a palavra de Deus como a voz de Deus, como palavra do Senhor, né? Como ensinamento e mandamento de Deus para as nossas vidas. Quando olhamos para a Bíblia dessa forma, é preciso muita ousadia para lermos o que está dentro dela e não vivermos dessa forma. Então, que nós possamos entender que a Bíblia, ela foi escrita para ser seguida. Nós temos os preceitos de Deus para seguirmos esses preceitos. Possamos entender que nós naturalmente não queremos seguir esses preceitos e que possamos entender que é necessário então esforço, é necessário dedicação e desejo, né? Temos que implantar no nosso coração o desejo de ler, de seguir e praticar a palavra de Deus. Somente assim nós vamos ser edificados. Somente assim nós vamos poder dizer que não somos simplesmente ouvintes e leitores da palavra, mas também praticantes. Que Deus te abençoe e vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, pela Tua palavra. Agradecemos porque o Senhor capacitou homens, ó Deus, e moveu-os pelo Teu Santo Espírito e inspirou esses homens que foram chamados pelo Senhor, homens que são piedosos, para poderem registrar a palavra que nós temos em nossas mãos. Agradecemos porque podemos ver o cuidado do Senhor com o seu povo, podemos entender que o Senhor nos manifesta a sua graça por nos deixar esse livro-texto para as nossas vidas, ó Deus. Que o Senhor nos ajude a praticarmos isso, que o Senhor nos ajude a caminharmos nos teus preceitos e decretos que estão na tua palavra, Pai. Que ela não seja um simples livro, que não seja uma leitura mecânica, mas que seja uma leitura que transforma os nossos corações, uma leitura que nos desafia a sermos pessoas melhores, uma leitura que nos ajuda a entender quem nós de fato somos, uma leitura que nos ajuda a entender quem nós devemos ser, ó Pai. Que o Senhor nos ajude a olharmos para a Tua palavra não como um livro qualquer, mas como a Tua voz falando aos nossos corações, Deus, penetrando em nossa alma, mudando tudo aquilo que precisa ser mudado. Essa é a nossa oração e nós a fazemos no nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, esse foi o nosso tempo com Deus de hoje. Aproveite esses últimos minutos do nosso vídeo para deixar sua mensagem aqui no chat ao lado ou embaixo, dependendo de onde você está assistindo aqui. Também não se esqueça de se inscrever nesse canal e deixar o like aqui nesse vídeo, assim você apoia todos os materiais que estão aqui, apoia esse canal para todos os materiais que também vão ser produzidos ainda sobre a Palavra de Deus. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo restante de semana.